Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus e para isso nós vamos usar o texto que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. O título da mensagem é o Sublime Caminho da Graça. E vocês vão entender por que esse texto trata sobre a soberania de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 19. Talvez você já conheça essa passagem. Tem até músicas que cantam sobre o Naamã. E é uma passagem que fala muito comigo e traz muitos ensinamentos ao nosso coração. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Vamos orar? Senhor, aqui a tua palavra santa, inerrante, infalível e mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Palavra capaz de edificar e gerar vida onde só havia morte. Palavra capaz de transformar o mais duro coração em um coração de carne e fazer amar ao Senhor. Palavra capaz de transformar histórias e mudar visões, mudar corações e levar pessoas a caminhar por um novo rumo, Senhor. Um rumo preparado pelo Senhor. O que pedimos ao Senhor nesta manhã é que o Senhor venha falar ao nosso coração profundamente e que venha achar terra fértil em nosso coração nesta manhã, Senhor. Trata conosco em cada área da nossa vida que precisamos. Sabemos que cada um de nós aqui presente precisa ouvir uma palavra do Senhor em uma área específica. E sabemos que a palavra do Senhor é poderosa, que a mesma palavra lançada fala a cada coração de uma maneira que ele precisa ouvir. Assim como o Senhor tratou com Naamã da forma que ele
precisava, Senhor. Trata com cada um de nós nesta manhã e leva cativa a Ti a nossa mente, o nosso coração e nos livra de todas as distrações lá de fora, Senhor. Que possamos estar com os olhos e o coração bem atento ao Senhor neste momento e que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua palavra e guardar ela e aplicar ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse livro de 2 Reis é um livro muito interessante, porque ele traz relatos de grandes feitos maravilhosos da parte do Senhor. E do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vamos ver o livro narrando os ministérios de Elias e Eliseu, que foram 2 profetas de grande destaque no meio do povo de Israel. O Elias já fez fogo descer do céu através da oração, o Elias, através da oração, cerrou a chuva e não desceu chuva durante um tempo em Israel, e ele foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, e o pedido de Eliseu, que caminhava com ele, foi: me dê uma porção dobrada do teu Espírito. E Eliseu recebe o dom do Espírito Santo ali, que estava em Elias, e começa a fazer grandes feitos maravilhosos. Então, no capítulo 1, nós vamos ver que o livro começa com Elias trazendo um julgamento sobre um rei chamado Acasias, de que ele não viveria, que ele se deitaria na cama e não mais se levantaria, porque ele estava praticando idolatria. E aí, de fato, aconteceu. Nós vemos Elias também orando e 100 homens sendo consumidos pelo fogo, sendo fulminados ali vivos, no capítulo 1. Então, no capítulo 2, Elias é levado ao céu na carruagem de fogo e passa sua autoridade de profeta para Eliseu. E Eliseu começa o seu ministério de uma forma muito interessante. Tinha águas que eram impróprias para consumo, e ele purifica essas águas de modo que o povo poderia beber. Assim ele inicia o seu ministério. E então, a partir do capítulo 3 até o 6, nós vemos uma série de milagres e manifestações através da vida de Eliseu, onde Deus estava ali autenticando o ministério dele, para que todos olhassem para ele agora, como olhavam para Elias, e soubessem: ali existe um homem de Deus, aquele homem é um profeta do Senhor, aquele homem verdadeiramente serve o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas em meio a essas lindas manifestações de Deus, tinha um ponto negativo também. O povo de Israel vivia um tempo de decadência espiritual, um tempo de declínio moral. O povo não estava mais dando ouvido às palavras do profeta, o povo não estava mais dando ouvido ao que Deus queria falar, e nesse tempo aqui o reino estava dividido entre reino do norte, que se chamou Israel, e reino do sul, que foi chamado de Judá. Então, todos os reis que governaram o reino do norte, nesse tempo, foram reis maus. Foram reis que não amaram o Senhor, que não serviram o Senhor e que não adoraram a Deus como deveriam adorar. E aí, esse é o contexto do pano de fundo aqui, onde ocorre uma incrível conversão, a conversão de Naamã, um pagão que talvez aos olhos de todos que estavam à volta dele, era visto como alguém que era impossível de se converter. Era um homem de guerra, era um homem poderoso, era um homem que conhecia muito da arte da guerra, mas nós vemos que o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, não existe nada impossível para Ele. E nós vamos ver ao decorrer da mensagem, que Deus usa de diversas formas, irmãos. Por isso a soberania de Deus é destacada nesse texto. Nós vamos ver que Deus, Ele montou todo um cenário para alcançar a vida de Naamã. E Ele traçou tudo isso no intento do coração dele. Deus decretou e foi executado. E diante disso, eu ponho para vocês nesta manhã que a fé em Deus, ela transforma vidas. A fé em Deus transforma vidas. Guarda isso no seu coração. Aquela pessoa que você olha e pensa: não tem jeito para essa pessoa. Tenha fé em Deus, Deus pode transformar a vida dela. Aquela pessoa que às vezes o mundo olha e não dá nada por ela. Não, esse aí não tem mais jeito, esse aí só bebe, esse aí só usa drogas, esse aí só fica nos vícios, esse aí até não tem vício nenhum não, mas odeia Deus, não quer nem saber de Deus, odeia tudo que Deus ama. Tem esperança para essa pessoa, sim. Deus pode mudar a história dela. A fé em Deus pode transformar vidas.
Então, vamos extrair do texto alguns ensinamentos, irmãos. O primeiro está no versículo 1. E o que nós podemos aprender no versículo 1? Uma posição de honra em meio aos homens não nos livra de passarmos dificuldades. Olha só, o texto começa dizendo: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Notem comigo, irmãos, que o texto faz questão de frisar que Naamã era um comandante do exército de um reino muito poderoso, que era a Síria nesse tempo, que ele era um homem querido pelo seu senhor, que no caso era o rei. Então era um homem que o rei tinha um apreço por ele. Também fala que era um homem de guerra, comandante. Então daqui podemos tirar que certamente era um homem abastardo financeiramente, por causa da posição que ocupava no reino. Era um homem também estável na vida. Ele também é chamado pelo texto de grande guerreiro. Então o que a gente pode extrair daqui? Era um homem experiente em guerra, era um homem de destaque no comando do exército, era um homem que se destacava naquilo que foi chamado para fazer. Ele estava fazendo o que foi chamado para fazer da melhor forma que podia fazer. E o texto faz questão de frisar isso. Porém, com toda a habilidade, estratégia e agilidade que esse homem tinha nas guerras, certamente isso tinha um grande peso de orgulho no coração dele. E nós vamos ver que Deus vai tratar o orgulho de Naamã também. Nós vamos perceber que ele tinha orgulho mais adiante no texto. E isso é algo que Deus vai quebrar no caráter dele. Facilmente, irmãos, podemos nos orgulhar pelas habilidades que nos são dadas pelo Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor, sim ou não? Sendo nós crentes ou não. É Deus que dá a criatividade, é Deus que dá a habilidade para o trabalho, para a música, para qualquer coisa que seja. E, inclusive, dentro da própria igreja, se não vigiarmos o nosso coração, podemos nos orgulhar. Ah, eu prego tão bem. Ah, eu canto tão bem. Ah, eu. E tiramos a glória de quem merece a glória, que é de Deus. Nós vemos, irmãos, que Naamã tinha um calcanhar de Aquiles na vida dele, um problema sério naquela época. Ele era leproso. Se Naamã fizesse parte do exército de Israel, ele nem poderia estar na posição que ele estava ali, de comandante. Porque o leproso em Israel, ele ficava isolado, ele ficava em uma colônia ali separada, ele não tinha nem contato social com as pessoas. Como ele era um pagão, isso não era para ele empecilho de estar ali à frente do exército. Mas certamente Naamã se escondia atrás da armadura. Aquele guerreiro feroz e temido se escondia atrás de uma armadura, irmãos. Porque certamente no secreto ali ele sofria muito com essa doença, que era uma doença terrível. Era uma doença que causava muita dor, muito incômodo, muito sofrimento. E imagine o coração de uma pessoa que tinha isso em uma época que a medicina não era avançada como hoje, não tinha remédios, não tinha como tratar, era apenas um milagre ali de Deus para a pessoa ficar curada por completo. Então nós vemos que Deus, Ele usa de diversas formas para nos trazer para perto dEle. Mas Naamã se parece com muitos de nós, irmãos, que pensamos que por nossas habilidades, posições de poder ou posses financeiras, estamos seguros, estáveis e podemos ficar tranquilos, pois nenhum mal nos atingirá. Quantas vezes as pessoas se apoiam no que têm ou nas habilidades que têm e se esquece que são frágeis. A pandemia deixou isso claro para todos nós. Colocou todo mundo no pé de igualdade, não teve rico nem pobre, não teve habilidoso ou pessoa que não tivesse habilidade, todos foram colocados no pé de igualdade, não teve negro nem branco, crente ou descrente, morreu tanto de um lado quanto do outro lado. Se não for a mão do Senhor sustentando a nossa vida, irmãos, nós somos fracos, fracos e fracos. Só estamos de pé aqui porque o Senhor nos deu a graça de levantar hoje. E não podemos nos esquecer disso. Segundo ensino, e esse me constrange muito, está no versículo 2.
A menina israelita que vivia como escrava na casa de Naamã, mesmo em uma situação de cativeiro, não se esqueceu do Deus que ela servia e do seu poder. Versículo 2: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Irmãos, pensem comigo na situação dessa menina. Naamã atacou Israel, trouxe essa menina cativa para lá, para a casa dele. Ela passa a servir como uma escrava. O texto fala serva, mas a palavra serva é a mesma palavra de escravo. Como uma escrava na casa dele. E ela continuou tendo esperança, confiança e fé em Deus, mesmo diante de uma situação de cativeiro. Ela indicou um profeta para Naamã, nós vamos ver no versículo 3, não porque ela acreditava que o profeta em si era poderoso para salvar, mas porque ela cria no Deus a quem o profeta servia, e ela sabia que Deus era poderoso para mudar a vida de Naamã. E isso é algo maravilhoso, porque no contexto dela, sendo judia, ela estava longe da sua terra natal, ela estava longe da sua família, e ela estava longe do templo, que para os judeus simbolizava a presença de Deus na terra. Mas mesmo assim ela não esqueceu de Deus, ela não deixou de ter o Senhor em seu coração. Deus ainda era o tesouro guardado no coração dessa menina, mesmo numa situação de dificuldade. A Bíblia não cita o nome dela, mas Deus sabe bem de quem estamos falando. Deus fez questão de destacar essa menina nesse texto. E às vezes quando a gente lê, passa batido. A fé dela, irmãos, não estava firmada em coisas materiais e nem no homem. A fé dela estava firmada em um Deus que tudo pode. E nós, irmãos, olhando para essa menina e trazendo um comparativo com nós, temos carregado essa fé viva em nossos corações, mesmo quando a situação está difícil? Mesmo quando está apertado ali, o cinto está arrochado? Onde que temos depositado a nossa vida, a nossa esperança? Qual que tem sido o maior objetivo do nosso coração? Temos nos preocupado mais com coisas terrenas e passageiras, ou temos nos preocupado com as coisas eternas, com o Senhor, com agradá-lo, com servi-lo, com amá-lo, com obedecê-lo? Onde que está o nosso coração? Se fosse qualquer um de nós aqui no lugar dessa menina, será que teríamos a mesma reação que ela teve? De guardar o Senhor no coração? Essa menina era uma menina cheia do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos ver no versículo 3, o próximo ensino. Nossa fé em Deus deve ser uma ponte de compaixão que leve os outros até Ele. Olha o que essa menina fez. Versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, essa menina tinha tudo no coração dela para odiar Naamã, sim ou não? O cara invadiu minha terra natal, o cara me arrebentou toda lá na guerra, destruiu minha casa, destruiu minha família, desestruturou toda a minha vida, o cara me levou cativo para a casa dele, ainda me faz trabalhar aqui dia e noite como escrava, servindo a mulher dele. Humanamente falando, essa menina tinha tudo para odiar Naamã, sim ou não? Mas não é o que Deus faz não, irmãos. Olha o coração dessa menina, ela teve compaixão de Naamã, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com Naamã tendo invadido Israel, ela olha para Naamã e sente compaixão da situação dele. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer isso. Só uma pessoa que ama a Deus de verdade no seu coração é capaz de fazer isso, ser profundamente prejudicada por uma pessoa e ainda querer o bem dessa pessoa. E não foi assim que Jesus fez? Sendo levado para a cruz, como uma ovelha muda, ele ainda intercede pelos que o crucificavam ali. Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então nós podemos ver que essa moça era uma moça cheia do Espírito Santo. Pense nisso, irmãos. Traga para a sua vida agora. Desde quando você começou a caminhar com o Senhor até o dia de hoje, você mudou a sua forma de olhar para o próximo? Você mudou a sua forma de olhar para o próximo em dificuldade? Não, vamos cavucar um pouquinho mais. Você mudou a sua forma de olhar para o próximo que está te prejudicando? Sabe aquele que está te perseguindo na empresa? Na família?
ou até dentro da igreja, que acontece, infelizmente. Aqui não, né, irmãos? Aqui os irmãos todos se amam, graças a Deus. Mas a gente sabe que existem situações. E aí, como que você tem olhado para o próximo? Você tem olhado com amor, com compaixão? Você deseja que aquelas pessoas que estão causando males à sua vida sejam alcançadas pelo Senhor também? Ou você ora como os discípulos de Jesus lá? Oh, Pai, permita que a gente ore, caia fogo do céu e consuma eles. É muito mais fácil a gente ser levado a pedir a justiça de Deus sobre a vida da pessoa do que pedir a conversão, não é verdade? E nós podemos aprender muito com essa menina. Ela marcou, em todo o texto, sendo sincero para vocês, essa menina mexeu muito comigo, quando eu li e me atentei a isso. Porque ela tinha todos os motivos, irmãos, todos, para odiar Naamã. E ela escolheu amar. E aí eu fiquei constrangido porque eu olhei para Deus e pensei assim, o Senhor tem todos os motivos para me odiar. E o Senhor escolheu me amar. Pensa nisso, irmãos. Como que Deus, Ele é poderoso, grandioso, e poderia condenar cada um de nós justamente. E Ele escolheu amar. Ele escolheu amar. E Ele só pede que a gente ame Ele de volta. E creia em Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador. É um amor que chega a constranger o coração da gente, né? Mas o texto continua no versículo 4 até o 6. Nós vemos que quem não conhece o Senhor pensa que é pelo quanto se dá que é abençoado. Naamã acreditou no que a menina falou com ele, Naamã creu, mas ele falou assim, vou levar umas ofertas lá, porque talvez eu levando, a coisa melhore, né? Eu seja curado mais tranquilamente, dê tudo certo. E levou muita coisa, irmãos, mas muita coisa. Eu não olhei exato no dia de hoje, mas a grama do ouro estava, outro dia atrás aí que eu olhei, estava R$585 uma grama do ouro. Olha quantos quilos de ouro que ele levou. Então ele levou muito dinheiro para a época. Pensa. Ele pensou que era pelo quanto se tem no bolso, que Deus ia abençoar. Versículo 4, ó. Naamã foi contar ao seu senhor, no caso aqui o rei, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã, notem, o rei da Síria só deu a carta, tá? O resto foi Naamã. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Irmãos, Naamã acreditou na menina, sim ou não? Ele foi fazer, não. Situação difícil que eu estou, nada deu certo até aqui, eu não melhoro de jeito nenhum, não fico curado disso. O trem não para de coçar, de me incomodar. Se existe uma esperança, eu vou lá. O não eu já tenho, né? Vai que vem o sim. E ele crê no que a menina falou. Naamã era um pagão, e ele creu que o Deus verdadeiro podia fazer algo por ele. Ele depositou a fé em Deus. Na cabeça de Naamã, ele estava indo ali para ser curado fisicamente. No propósito eterno de Deus, Naamã estava indo ali para ser curado espiritualmente, também, fisicamente. Olha como que Deus vai muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente imagina, e faz muito mais do que a gente deseja. Ele faz o melhor para nós. Irmãos, Naamã levou roupas finas, e naquela época roupa não era igual hoje, né? Hoje na Shopee você compra uma camisa aí por R$20, R$10, compra um kit de 10 camisas por R$200. Naquela época roupa era caro. As pessoas não tinham muitas mudas de roupas como temos hoje. Ele levou muita prata, e ele levou muito ouro. Levou muito em se tratando de coisas materiais, pensando em agradar o rei de Israel, pensando em agradar o profeta. Era comum naquela época levar presentes e agrados, mas não tanto quanto ele levou aqui, né? Mas era uma ocasião especial, então ele pensou que aquilo que ele tinha no bolso poderia mover a mão do Senhor sobre a vida dele.
Só que ele não sabia que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? Ele não sabia que tudo aquilo que ele estava levando já era de Deus, e que Deus não precisava daquilo ali para fazer nada. Deus precisa somente dele mesmo. Deus não sonha, Deus decreta, irmãos. Deus não fica lá no trono sentado olhando, se fulano se convertesse, não, fulano vai se converter assim, assim, assim. E acontece exatamente como a gente viu na vida de Naamã. Porém, nós vemos na vida do rei de Israel também, que um homem que não teme a Deus, não entende os propósitos de Deus. Versículo 7, olha só. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel citado aqui, irmãos, ele era filho de Acabe, ele se chamava Jorão. Ele era um rei mau e não servia a Deus. Por isso ele reage dessa forma, ele não se vê em condições de ajudar e nem mesmo pensa em chamar alguém que pudesse ajudar. Por que ele não pensou? Porque como ele era um rei que não servia ao Senhor, Eliseu não era bem-vindo lá na casa dele, não. Ô, irmãos, a gente fica querendo ouvir uma palavra de Deus. O profeta no Antigo Testamento, quando ele chegava, o pessoal já perguntava: você está vindo em paz? Você está vindo em paz? O povo já tremia, porque o profeta, quando vinha, Deus vai avisar, e daqui a pouco Deus vai dar o couro. Por quê? Porque a galera andava rebelde demais. O pessoal não queria servir ao Senhor, como o próprio Deus falou a Abraão: povo de dura serviço. E quantas vezes, irmãos, nos dias de hoje, nós andamos da mesma forma? Às vezes dentro da igreja com o coração rebelde, às vezes dentro da igreja com o coração duro, às vezes o Senhor falando, o Senhor batendo na porta do coração: arrepende, larga essa vida de pecado, volta o coração para mim, volta por inteiro, eu não te quero por metade, eu te quero por inteiro. E a gente resistindo: não, Senhor, primeiro eu vou, e vai dando tempo, como se a gente fosse dono da nossa vida e dono do tempo. Quem já ouviu aqui: não, quando eu ficar mais velho, eu sirvo ao Senhor, vou aproveitar a minha vida. A pessoa não sabe nem se vai estar viva amanhã. Olha a prepotência de se achar como Deus. E aí nós vemos que o rei de Israel não era diferente disso. Ele pensou que o rei da Síria estava caçando era briga. Olha o que esse homem está pedindo para me fazer. Nós vemos que ele já está tão distante de Deus, do Deus de Israel, que ele nem se lembra que existe um Deus ali que abriu o mar no meio, que existe um Deus disponível para o Israel do Antigo Testamento e que está disponível para nós hoje, que cura enfermos, que faz o coxo andar, que faz o mudo falar, que transforma um coração duro em um coração de carne. Ele se esqueceu de Deus. E ele pensou que o rei da Síria estava querendo briga. Homens, e pensem, irmãos, o rei era um homem que devia levar Deus às pessoas. Ele não estava ali como representante do governo de Deus na terra? E ele estava fazendo ao contrário, ele levando Israel para distante de Deus. Nós precisamos nos atentar com isso também, para não ser como esse rei de Israel. Em vez de ser ponte que leva as pessoas para Deus, a gente está sendo uma pedra amarrada nos pés dela, levando elas para o fundo do abismo. Nós precisamos ser ponte na vida dessas pessoas, como a menina foi ponte na vida de Naamã. Entendem? Como que Deus nos ensina muito através dessa passagem de Naamã? Mas nós vemos que um homem que ama o Senhor verdadeiramente, ele vai se posicionar. Você que está aí sentado, eu que estou aqui, quando a gente tem uma oportunidade de fazer Deus glorificado, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, é o que o versículo 8 vai nos mostrar. O homem de Deus está sempre pronto a cumprir a vontade de seu Senhor e aproveita cada oportunidade. Versículo 8, lá. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes?
envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, Eliseu poderia ter tomado conhecimento da situação e ficado quietinho no canto dele, não podia? Naamã não procurou ele, Naamã procurou o rei. Seu problema é com o rei aí. Resolva com ele. Ô rei, por que você rasgou as vestes? Você está perdendo a oportunidade de glorificar a Deus. Manda o homem para cá. Ele vai ver que tem profeta em Israel. E vendo que tem profeta em Israel, ele vai ver que existe um Deus que tudo pode fazer. Que quando colocamos a fé nele, ele pode transformar vidas, ele pode romper cadeias, quebrar grilhões e transformar histórias. Manda ele para mim, manda ele para cá. E você, meu irmão e minha irmã que está aí sentado, quando você vê uma pessoa em necessidade ali, precisando de uma oração, precisando de um testemunho, precisando ser alcançado pela palavra do Senhor, você se porta como Eliseu, manda para mim, vem cá, vamos orar junto, vamos caminhar uma milha junto aqui, ou você se porta como o rei de Israel? Tá doido? Isso aí, não posso fazer nada por ele, não. De fato, uma coisa, o rei falou verdade, né, irmãos? O rei em si não podia fazer nada, assim como nós também não podemos, mas o Deus a quem nós oramos pode fazer todas as coisas. O poder não está na oração de quem ora, o poder está a quem a oração é dirigida. É Deus que move. Nós somos ferramentas na mão do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E aí nós vemos que Deus envia a resposta daquilo que a gente precisa. Naamã foi em Israel procurando o quê? Cura, não foi? Queria ser curado da lepra. Porém, Deus nem sempre envia a resposta como esperamos. Versículo 9 e 10. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmãos, chega a ser até hilário, né? Como que Deus agiu através da vida de Eliseu. Certamente, no primeiro momento, Naamã não entendeu nada e nós vemos que ele ficou furioso com isso. Como um homem poderoso e respeitado que era, ele jamais conceberia na cabeça dele que o profeta nem receber ele ia. Não, vou chegar lá, ele vai quase que se dobrar diante de mim, né? Porque eu sou poderoso, eu sou o cara, eu comando o exército mais poderoso do mundo hoje. Eu vou lá. Eliseu vê o homem a caminho, manda, e olha como que é interessante. Ô rei, manda ele para mim. O homem vem, eu não vou receber ele não, vai lá mensageiro, fala com ele que é para tomar banho 7 vezes no rio Jordão, que ele vai ficar curado. Olha como que Deus contorceu o coração de Naamã ali. Como que ele se sentiu humilhado. Que isso, poderoso que eu sou, o homem nem me recebeu. Isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação. Eu não preciso disso não. E eu, poderoso do jeito que eu sou? Talvez ele tenha sentido na vontade até de arrebentar a porta do Eliseu lá e entrar com tudo, né, do jeito que era. De guerra, já acostumado com isso. Mas nós vemos que Deus, ele vem em busca de cura física. Deus traz para ele cura física, mas Deus traz para ele também uma cura no seu caráter. Um homem orgulhoso que agora vai ter que quebrar o seu orgulho. Mas não apenas não sendo recebido pelo profeta, mas tomando banho num rio sujo. O rio Jordão não era limpinho não, irmãos. E aí, como assim? Olha os métodos de Deus, irmão. Eu vou tomar banho num rio sujo para eu ficar limpo. O reino de Deus é ou não é de ponta cabeça? A sabedoria de Deus confunde ou não confunde? Não é loucura para os que não creem, mas é o poder de Deus para os que creem para a salvação? A mensagem da cruz é loucura, irmãos. Mas é algo que glorifica o nome do Senhor. Deus não queria curar Naamã apenas exteriormente, mas também internamente. Naamã vem atrás de cura física e recebe cura física, cura emocional, cura espiritual. Porque ele também vai se converter ao Senhor, e nós vamos ver adiante. Porém, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Que às vezes a gente está em uma situação que a gente precisa muito de Deus e a gente precisa de um socorro e precisa de um milagre que só o Senhor pode fazer.
mas a gente quer que seja do nosso jeito. Não, Senhor, responde, mas responde assim, assim, assim. A gente dita para o Senhor do universo como que ele tem que agir. Olha como é que a gente é poderoso, hein, irmãos? Eu decreto que o Senhor vai fazer isso. Eu não aceito, eu repreendo. Quando falo repreendo, em nome de Jesus, ainda está bom, né? Tem uns que falam, eu decreto por mim mesmo, que eu não vou ficar com isso. E na prepotência do coração, irmãos, pensa que vai ser ouvido pelo Senhor. Ou Deus manda fazer de uma forma e a pessoa quer fazer de outra. Foi o que Naamã fez. Quem precisa de socorro não deve questionar o método de Deus. Versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós, sim ou não? Ele sabe de tudo o que precisamos, e o que me impressiona nesses 2 versículos, Naamã saiu de longe para ir até Israel, para procurar a cura. Ele queria que o profeta recebesse ele, o profeta não recebeu, mas o profeta deu a orientação do que ele deveria fazer. Ele não quis fazer, talvez porque já estava com raiva, porque o profeta não quis nem receber ele. Então, vê que Deus vai tratando o caráter dele e vai moendo ali na roda do oleiro, né? Deus é especialista nisso. E olha que o profeta fala com ele algo simples. Fala, toma banho 7 vezes, você vai ficar curado. E ele questiona, irmãos. Ele questiona. Ele não obedece de imediato por causa do orgulho em seu coração. Ele ficou indignado e ele ficou furioso. Mas nós vemos que Naamã, irmãos, ele se parece com muitos de nós. Vocês viram que ele fala aqui, eu pensei que o profeta ia sair, invocaria em pé o nome do seu Deus, estenderia a mão e eu ficaria curado. E às vezes a gente fica esperando o agir de Deus só de forma metafísica, só de forma estrondosa, com raios e trovões, como era no Antigo Testamento, uma aparição, você está aqui, o anjo do Senhor, que é Jesus, aparece diante de você e fala, você vai fazer isso, isso e isso. Mas a gente esquece que Deus se manifesta nas pequenas coisas, de forma suave e tranquila. Elias na caverna esperou Deus no terremoto, no fogo, nos trovões, mas Deus se manifestou na brisa suave. Talvez você esteja esperando Deus se manifestar na sua vida com uma aparição metafísica, mas Deus vai se manifestar com uma simples leitura da palavra, com um louvor que você vai ouvir, com alguém que vai chegar e dar uma palavra para você. E algo vai acontecer na sua vida e todas as estruturas que você precisa serão mudadas. Naamã colocou a esperança de que Deus faria, mas ele teceu um cenário na cabeça dele. Foi completamente diferente do que ele queria. Mas também ele alcançou coisas completamente diferentes do que ele esperava. E aí nós vemos que no versículo 13 e 14 dá para tirar 2 coisas. Primeiro, quando o nosso coração está duro para ouvir Deus, Ele usa pessoas para nos encorajar a ouvir. Ele usou quem? O pessoal do exército que estava junto com Naamã. Está no versículo 13 aí. Os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Todos nós, irmãos, precisamos de pessoas que nos incentivem a caminhar com Cristo. Pessoas que nos levem para mais próximos do Senhor. Nós temos que olhar para o nosso círculo de amizade e perguntar, essa pessoa tem me aproximado de Jesus ou tem me afastado de Jesus? O que essa pessoa tem feito em relação à minha vida espiritual? Tem acrescentado ou tem subtraído? Nós precisamos estar cercados de pessoas que nos impulsionem para mais perto do Senhor.
Se Naamã não tivesse com esses amigos do exército aqui, ele estava tão perto da cura, a poucos passos, ele teria voltado para casa leproso, orgulhoso e pagão. Mas Deus usou os amigos ali em volta para incentivar ele, e ele recebeu a sua cura espiritual e a sua cura física. Então, irmãos, se aproximem de pessoas que aproximarão vocês de Jesus. Cultive amizades com pessoas que vão aproximar vocês de Jesus, especialmente os jovens, que muitas vezes, pela falta de experiência, são cercados por amigos falsos e se deixam levar por aquela aparência ali, porque tem um apreço emocional pela pessoa. Fica aqui um conselho: se ajunte com pessoas que vão te aproximar do Senhor. Amém? Claro que eu não estou dizendo que não é para você chegar naquele que não é convertido, porque ali você vai ser um canal de graça. Mas estou falando de cultivar aquela amizade íntima, próxima ali. Entende? Segundo ponto, os milagres de Deus também são manifestos nas pequenas coisas. O versículo 14 vai nos dizer que ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele se tornou como a de uma criança. Irmãos, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Naamã, como eu disse agora há pouco, esperava uma manifestação gigantesca, teofânica, estrondosa de Deus. E Deus curou ele, sim ou não? Só mandou ele tomar banho, irmãos. Toma banho 7 vezes lá que vai ficar tudo certo. Vai ficar curado. Deu para ele o que ele precisava, sim ou não? Mas não foi da forma estrondosa como ele imaginava, sim ou não? Mas traz alegria no coração do mesmo jeito, não traz? Então você que está esperando uma resposta do Senhor aí, não questiona os métodos, só aguarda a resposta do Senhor. Vem quando você menos espera, da forma que você menos espera, mas vem da melhor forma. Porque Deus usa o melhor método, do melhor jeito, para produzir o melhor resultado na sua e na minha vida. Amém? Versículo 15, irmãos. Nós vemos que quando o servo é obediente, Deus é glorificado. Diz assim, versículo 15: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Irmãos, Naamã veio em busca da cura física, mas no propósito eterno de Deus estava a cura espiritual, uma salvação eterna. E nós vemos que Deus também tratou o caráter dele, e Deus usa de situações e problemas para que possamos, nesta vida, nos aproximar dele, para nos salvar para ele, nos santificar para ele, a fim de que outras pessoas também sejam alcançadas para ele. Quando chegamos na igreja, a igreja é um hospital. Quando somos curados, ela passa a ser um quartel-general. Não devemos caminhar a vida inteira como que aqui é um eterno hospital para a gente. Deixe Deus sarar o que tem no seu coração para ser sarado, e depois deixa Deus te usar para sarar outras pessoas. Tudo aquilo que você foi tratado na sua vida, tudo aquilo que você passou dificuldade na sua vida, Deus vai usar para abençoar a vida de outras pessoas. Dói no momento que você e eu estamos passando, mas depois produz frutos para a glória de Deus. Eliseu se posicionou como homem de Deus, manda ele para mim, e agora nós vemos que Naamã voltou lá para glorificar a Deus. Agora, profeta, olha só, primeiro ele fica com ódio de Eliseu, né, que não recebeu ele. Agora ele volta lá e fala: agora eu sei que não existe outro Deus além do Deus de Israel, além do Deus que você serve. Agora eu sei que há um único Senhor capaz de mudar e de mover céus e terras. Então nós vemos, irmãos, que não foi o dinheiro, não foi as posses de Naamã, não foram os ídolos feitos por mãos humanas que mudou a história de Naamã. Foi colocar a fé dele no Deus verdadeiro. Se existe alguém nos ouvindo de casa ou presente que ainda não colocou toda a sua fé nesse Deus verdadeiro, o convite está aí. O Senhor vos chama hoje.
coloque toda a sua fé nele, e não vou tecer um cenário aqui para você de que seus problemas vão acabar, não, mas a diferença é que você não vai caminhar mais sozinho. Deus não promete ausência de problemas, Ele promete companhia diante dos problemas. E os problemas serão usados para glorificar o nome de Deus e para te promover crescimento físico, espiritual e intelectual, de modo que você venha frutificar. Nós vemos no versículo 16, irmãos, já partindo para o fim, que nós devemos usar os nossos dons para a glória de Deus e não para obter vantagens. Foi o que Eliseu fez. Versículo 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Eliseu recusou-se a receber a oferta de Naamã como um sinal de lealdade a Deus. E com certeza como uma tratativa com o coração de Naamã também, para que ficasse claro que não foi pelo que Naamã tinha no bolso que Deus fez, mas pelo que Deus tinha no coração dele mesmo em fazer em relação à vida de Naamã. Demonstra aqui que salvação, cura e bênçãos de Deus não vêm sobre nossas vidas por barganhas ou por comprarmos tais benefícios, mas sim pela graça do nosso Deus poderoso. Eliseu se recusa a receber os presentes e deixa claro que ele não servia a Deus pelo que Deus pode dar, mas sim por quem Deus é. E você e eu, irmãos, temos servido a Deus por qual motivo? Temos buscado as mãos do Senhor ou temos buscado a face do Senhor? Você o adora por quem Ele é ou pelo que Ele faz te dando? Você fica feliz com Deus por saber que Ele te salvou e você pode desfrutar da presença dEle? Ou você só fica feliz com Deus quando Ele estende a mão e sacia os desejos do seu coração? Não estou dizendo aqui que é errado, viu, irmãos? Quem está à frente da obra, ministério pastoral, ou até mesmo algumas igrejas que mantêm missionários no campo, ou até ministros de louvor, receber. A palavra de Deus diz também que o bom ministro, ele é digno de boa paga. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas entenda o contexto que está sendo dito aqui. Eliseu poderia ter usado o momento ali e obter vantagem. Roupa era difícil demais na época. Prata e ouro nessa época também era muito valorizado. Só no tempo de Salomão que a prata ficou igual pedra, né? De tanto que ele juntou, não estava valendo nada a prata. Mas no tempo de Eliseu valia muita coisa. E ele, tendo a oportunidade de usurpar dali do Naamã e pôr no bolso, e não estaria fazendo de forma injusta, porque o Naamã está dando, ele não está tomando, como a gente vê em algumas igrejas, infelizmente, nos nossos dias. Ele poderia colocar no bolso, e ele escolheu não fazer. E o nome de Deus foi glorificado com isso também. Imagina o que passou no coração de Naamã. Eu venho como um homem poderoso e esse rapaz não me recebe. Eu trago presente para esse homem não quer nada. Ele manda eu tomar banho num rio sujo e eu fico curado. Que Deus é esse que esse homem serve? Que Deus é esse? Irmãos, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Extraordinária. De modo que Naamã vai pedir, agora a partir do versículo 17 até o 19 para a gente finalizar, vai pedir terra de Israel para construir um altar ao Deus verdadeiro. Isso tem que encher o coração da gente de alegria. Olha para vocês verem, um homem vem pagão, interessado numa cura, o homem sai de lá cristão, convertido, vou usar o termo cristão aqui, sai de lá convertido, adorando o Deus verdadeiro, como testemunha no reino dele. Agora pensa esse homem sendo comandante do exército, o alcance que o evangelho teve através da vida desse homem. Eu era leproso e estou curado. Eu era um pagão e agora eu creio no Deus verdadeiro. Quantos milhares de homens estavam sob o comando de Naamã? Quantos milhares de homens tiveram a oportunidade de ouvir sobre o Deus verdadeiro através da vida de Naamã? Agora pensa no seu trabalho aí. Quantas pessoas estão à sua volta lá na empresa?
Você acha que você está plantado ali só para ganhar dinheiro, para sustentar sua família? Para comprar suas coisas? Para satisfazer os desejos do seu coração? Ali é um campo missionário, irmãos. Tem irmãos aqui que trabalham em empresa com 10 pessoas, 15, 20, 100, 200, 3.000, sei lá. Todo mundo é um alvo do Evangelho. Todo mundo é um alvo do Evangelho. Seja testemunha, seja ponte na vida dessas pessoas. Aproveita o lugar que você está plantado, ou na escola também. Por turno, quantos alunos tem na escola? Se você testemunhar para um e um testemunhar para mais um, quanto tempo ali, olha? Rapidinho esparrama o Evangelho pela escola. E você pode ser um canal de bênção. Vamos ler aqui para a gente partir para o fim. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Irmãos, é fantástico ver a soberania de Deus agindo. A mão poderosa de Deus salvando. A providência de Deus guiando o destino. Deus guiou a história de modo que Naamã, presta atenção nisso, vamos pegar um amarrado de tudo o contexto aqui agora. Guiou a história de modo que Naamã, um homem pagão, fosse alcançado e salvo por Deus, com o impulso inicial de quê? De uma guerra entre 2 nações diferentes. Ele vai lá, traz cativo uma menina de um povo estrangeiro que servia ao Deus verdadeiro. Essa menina começa a servir dentro da casa dele como escrava. Essa menina serve ele com lealdade. E ela faz a diferença, sendo um testemunho dentro da casa dele. Ela olha para Naamã, na cabeça da menina. Deus pode curar o corpo de Naamã, leproso. No coração de Deus, eu vou usar a lepra para trazer Naamã até mim, espiritualmente, e salvá-lo. Através de uma guerra, a menina levada cativa, servindo na casa dele como escravo, ela testemunha a ele que existia um profeta em Samaria, que se ele fosse lá, ele seria curado. Ele vai até esse profeta buscando cura física. O profeta não o recebe, quebra o orgulho do coração dele, manda ele tomar banho num rio sujo, não aceita os presentes que ele trouxe, despede ele para casa sem aceitar nada, mas despede ele salvo para a honra e glória de Deus, irmãos. Olha o propósito eterno de Deus em salvar. Olha a soberania de Deus regendo as páginas da história da humanidade. Olha como que Deus age da melhor maneira, com o melhor método para produzir o melhor fruto. Frutos duradouros, frutos para uma vida eterna. Foi por isso que Deus conduziu a sua história da forma que conduziu até aqui. Cada luta, cada lágrima, cada alegria, cada lugar que você foi plantado, cada lugar que você caminhou, tudo fez parte do propósito eterno do Senhor para te conduzir até aqui nesta manhã, para ouvir o Senhor dizendo ao seu coração que a fé em Deus pode mudar a história da sua vida. Para ouvir Deus dizer ao seu coração que você pode ser ponte na vida de outras pessoas e como você teve a vida transformada, essas pessoas também ter, através do Deus a quem você serve. Olha como a soberania de Deus é fantástica. Louvado seja o Senhor, irmãos, que usa de situações diversas na nossa vida como combustível para nos aproximar dele, para guiar o nosso barquinho aí para próximo do centro do coração dele, que é o melhor lugar para estarmos. Amém? Como que podemos aplicar tudo isso em nossa vida, irmãos? Primeiramente, refletindo se temos sido obedientes ao Senhor em tudo, mesmo quando parece não fazer sentido para nós o que Deus está pedindo. Vocês viram que grandes coisas acontecem quando ouvimos a voz do Senhor, não é? Mas também coisas terríveis acontecem quando não ouvimos a voz do Senhor. Segundo ponto, guardando a nossa fé em Deus,
mesmo quando estivermos em situações difíceis, como a menina fez. Se ela não tivesse guardado a fé dela no coração, Naamã não teria sido salvo. Se você não guardar a sua fé no seu coração, a vida de alguém vai ser afetada. Entende a importância de guardar a fé no coração? Terceiro ponto, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá de abençoar a vida de outras pessoas para a glória dele, como Eliseu fez. Está sabendo de alguém que está em dificuldade, que está precisando de ajuda? Seja ponte na vida dessa pessoa. Seja luz, seja sal. Se é um socorro financeiro ou material, dê o socorro, mas não deixe de dar a palavra. Entende? Dê o peixe, mas não deixe de ensinar a pescar. Quarto ponto, deixando para trás o orgulho, assim como Naamã teve que fazer. E aqui, irmãos, o orgulho é algo que derruba muitas pessoas. Derrubou Adão, derrubou o Naamã, inicialmente, derrubou Davi, por demorar a conter o pecado no coração e a confessar, Nabucodonosor, Saul, aí ó, tantos outros. Vou falar mais um clássico aqui também, o Acã. Lembra do Acã? Orgulhoso no coração, vou colher para mim as coisas aqui, escondeu, sabendo, Deus tinha avisado, quem pegar vai morrer. Deus dá a oportunidade dele confessar, ele não confessa, deixa o povo ir para a guerra, mata 36 homens inocentes, põe 36 famílias em luto, depois mata a família dele também, enquanto confessa o pecado, porque teve que ser apedrejado e morto. O orgulho é terrível. Pecado bom, irmãos, é pecado confessado. Que deixar de pecar, infelizmente, enquanto a gente estiver nesse corpo carnal aqui, mortal, a gente não vai deixar. Sempre vai ter uma escorregada aqui ou ali. Mas a gente tem que lutar contra ele. Pecou? Temos um advogado junto ao Pai. Temos que aproveitar enquanto ele vem como advogado, porque daqui a pouco ele vem como juiz e aí é tarde demais. E por último, sendo pessoas que incentivam o próximo a obedecer a Deus, mesmo sem entender, como os servos de Naamã fizeram. Sendo pessoas que incentivam o outro a obedecer a Deus, mesmo quando ele não está entendendo, como os servos de Naamã fizeram. Quando você não sabe o que fazer, obedecer é a melhor escolha. Está na dúvida? Não faz não. Fica quietinho, espera mais um pouco. Ou como Augusto Nicodemos gosta de dizer, está orando, buscando a resposta de Deus, enquanto você não vê a plaquinha piscando assim, ó, faz ou não faz, continua orando, não faz nada ou não deixe de fazer nada. Espere, porque o Senhor, Ele é soberano e Ele há de vir em nosso favor. Amém? Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós aí, irmãos, para que tenhamos prazer em o servir e amar. E que sejamos ponte na vida de outras pessoas. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o Senhor pela Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu favor derramado sobre nossas vidas nesta manhã. E não só nesta manhã, mas em todo o tempo que caminhamos até aqui. O Senhor tem sido tão bom para nós, Senhor. Mesmo sem merecermos, sem sermos dignos, mesmo com todas as nossas falhas e limitações, mesmo às vezes sendo orgulhosos, mesmo às vezes não reconhecendo que o seu método é melhor que o nosso, o Senhor ainda age com misericórdia e compaixão, e o Senhor toca as nossas vidas e nos atrai para perto de Ti com cordas de amor. Pedimos ao Senhor, Deus, que assim como o Senhor salvou Naamã, que o Senhor venha salvar também aquelas pessoas por quem temos orado, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos, vizinhos, que o Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas e trazer transformação, venha despertar a fé, venha trazer um novo olhar para o mundo, transforma a cosmovisão e atrai o coração delas para perto de Ti. O Senhor é o mesmo Deus que salvou Naamã. O Senhor é o mesmo Deus que salvou a garotinha que morava na casa de Naamã. O Senhor é o Deus que tem poder para salvar ainda nos dias de hoje. Que
Que o Senhor venha congregar os teus santos escolhidos em toda a terra, venha trazer eles para dentro do seio da tua igreja. Que o Senhor venha resgatar o ferido também, Senhor, que já está caminhando dentro de alguma igreja, mas porventura está ferido ali com alguma situação. Que o Senhor traga cura espiritual, traga cura emocional, traga cura física sobre as pessoas que estão enfermas também, Senhor. Manifesta o teu braço forte sobre a tua igreja espalhada sobre a terra, sobre cada pessoa que se encontra num leito de hospital nesse momento. Que o Senhor seja vida, que o Senhor seja luz, que o Senhor seja tudo aquilo que essa pessoa precisa. E que o Senhor traga toda a esperança e renove a vontade de caminhar daquele que está desanimado também. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.